Ana decidiu passar uma semana em sua chácara. Fábio sempre zombava do que chamava de entusiasmo rural da esposa, mas Ana amava seu pomar de macieiras e as hortas de pepinos e verduras. Especialmente naquele ano, a safra de morangos estava excepcional. Havia também outra razão para aquele lugar lhe ser tão querido: a chácara fazia lembrar da infância. Seu avô lhe ensinou a amar a terra, e aquela propriedade era tudo o que restava dele. Sempre que visitava o local, Ana sentia suas forças se renovarem. Felizmente, a chácara ficava a pouca distância da cidade. Assim que cruzou a porta de casa, Fábio a recebeu com uma provocação. Olha só no que você se transformou, uma velhinha. O que trouxe aí? Compotas, conservas, morangos. Este ano consegui colher 2 baldes enormes, contou Ana, animada. Ainda bem que fiz a drenagem na chácara no ano passado. Sei, resmungou Fábio, lançando-lhe um olhar crítico. E o marido, você largou pra lá, né? Você mesmo disse que não queria colocar os pés lá. E além disso, você disse que estava muito ocupado com o trabalho. Não foi isso que você falou? Retrucou Ana. Trabalho é a única coisa que não me falta. Pena que o dinheiro não venha na mesma proporção, reclamou Fábio, acrescentando que, durante a ausência da esposa, sobreviveu apenas de sanduíches improvisados. Então era só pela comida que você estava com saudade de mim? Provocou Ana, sorrindo. Ana lhe deu um beijo rápido e seguiu para a cozinha, pensando no que poderia preparar. Ela havia deixado no congelador almôndegas e raviolis prontos, bastava apenas aquecer. Mas o marido insistiu em viver à base de sanduíches com salame e ainda assim, a culpava por isso. Apesar do cansaço, Ana não quis discutir. Tomou um banho rápido e foi cuidar da comida. Assim que o aroma dos pratos começou a se espalhar pela casa, Fábio amoleceu. Disse que a temporada na chácara lhe fez bem. Seu olhar estava mais brilhante e ela parecia ainda mais esbelta do que o habitual. Ana sabia que ele estava dizendo a verdade. Seus olhos cinzentos pareciam ainda maiores, a pele havia recuperado um leve rubor. De estatura baixa e corpo esguio, ela costumava ter boa aparência, mas seus traços delicados e um pouco apagados faziam com que, quando muito cansada, seu rosto perdesse o brilho e a juventude, assumindo um aspecto abatido. Agora, descansada, voltava a ser atraente. Era como se suas baterias tivessem sido completamente recarregadas. Pronto, está tudo certo. Marido alimentado, disse Ana, satisfeita. Agora vou me preparar para o dia de amanhã. Entrou no quarto e abriu o guarda-roupa. Logo de cara, seus olhos foram atraídos para um par de sapatos verde musgo. Ela nunca teve sapatos assim. Eram lindos, elegantes, de salto baixo, mas definitivamente não eram seus. Gostou, né? Disse Fábio, surgindo atrás dela. E onde estão meus sapatos cinza? Perguntou Ana. Joguei fora, respondeu ele. Já estava na hora de você parar de usar tralha velha. De vez em quando, tenho que mimar minha esposa, não é? Vai, experimenta. Fábio sorriu, animado. Ana olhou, surpresa. Generosidade não era exatamente uma das qualidades do marido. Ele quase nunca lhe dava presentes, e mesmo quando planejava gastar alguma quantia, discutia cada detalhe antes. Ana calçou os sapatos. Eram confortáveis. Certamente haviam custado caro. Obrigada. Mas por que você não me deu o dinheiro? Eu mesma teria escolhido. E os antigos ainda estavam bons, disse ela. Eu não posso uma vez na vida fazer algo agradável para minha esposa sem pedir permissão? Não sou nenhuma criança. Retrucou Fábio, fazendo beicinho. A gente tenta agradar e ainda leva bronca. Tá bom. Desculpa, disse Ana, querendo evitar briga. Foi um presente muito legal. Amanhã mesmo vou trabalhar com eles. Apesar da tentativa de conciliação, Fábio continuou emburrado. Naquela noite, nem chegou perto dela. Virou-se para o outro lado da cama e logo adormeceu roncando. Isso depois de uma semana inteira sem se verem. Ana pensou que talvez devesse ter sido mais delicada. Fábio estava tentando mudar para melhor, e ela, sem querer, acabou cortando o entusiasmo dele. Prometeu a si mesma agir com mais sabedoria da próxima vez. No dia seguinte, preparou o café da manhã para todos. Mas Fábio, preguiçoso, não quis levantar cedo,
e Ana acabou deixando a refeição pronta sobre a mesa. Por impulso, resolveu acrescentar um bilhete. Obrigada. Você é o melhor. As lágrimas lhe subiram aos olhos. Após hesitar um pouco, ela também colocou um prato com morangos frescos, aqueles que ela mesma havia cultivado. Arrumou-os em formato de coração. Talvez fosse uma atitude boba, mas era a maneira que Ana encontrou para expressar seus sentimentos. As pessoas, afinal, têm tanto medo de fazer gestos românticos. Perto da porta, Ana ouviu duas vizinhas conversando em voz alta. Decidiu esperar um pouco antes de sair, para não se envolver em confusão. Ficou quieta, apenas ouvindo, tentando entender quando a conversa terminaria. Você acredita, Márcia? Dizia a vizinha do apartamento da frente. O Fábio levou uma mulher jovem para dentro de casa. Ela ficou aqui a semana inteira. Só foi embora 2 horas antes da Ana voltar. E a coitada pareceu toda feliz, com bolsa, carrinho e tudo. Aposto que nem imagina o que aconteceu. Você acha que a gente devia contar para ela? Perguntou a vizinha mais velha, que morava no andar de cima. Nossa, Olga, eu tava me perguntando quem era que deixava tanto lixo perto da entrada do prédio. Nem se davam ao trabalho de levar até a lixeira. Jogaram até um par de sapatos velhos e 2 garrafas de champanhe. Deve ter sido essa perua. Bem que a gente podia pegar ela no flagra e obrigar a levar o lixo. Ah, melhor não, respondeu a senhora. É melhor evitar confusão. Um dia a Ana percebe sozinha. Essas novas gerações não respeitam mais nada. Continuaram, agora mudando de assunto para reclamar do comportamento dos jovens. O coração de Ana começou a bater tão forte que parecia que ela mesma podia ouvi-lo. Deu vontade de correr até o quarto, acordar Fábio e exigir a verdade. Mas então Ana pensou que talvez as vizinhas tivessem se confundido. Ainda assim, lá perto do prédio, estavam mesmo seus sapatos bege, agora com saltos quebrados, além de 2 garrafas vazias de champanhe. Havia também uma caixa vazia de bombons. Ana recolheu tudo, triste, e colocou no saco de lixo que já havia preparado, levando até a lixeira principal. Não conseguia tirar da cabeça uma imagem. A amante de Fábio, cheia de raiva, quebrando os saltos dos seus únicos sapatos bons para o trabalho, enquanto o marido, confuso, corria até a loja e comprava o primeiro par que encontrasse. Se aquilo tudo fosse verdade, era fácil entender por que ele fingiu mágoa. Assim, escondia melhor a culpa. Mas se Fábio realmente tinha uma amante, por que ela a odiava tanto? Não fui eu quem traiu o marido dela, pensou Ana, sentindo a dor apertar no peito. O pior era imaginar que aquela mulher poderia conhecê-la, e conhecê-la muito bem. Esses pensamentos surgiam sem que Ana conseguisse controlar. Havia também outra possibilidade. Talvez Fábio tivesse decidido terminar com a amante enfurecida, e ela se vingou daquela forma. Ana queria muito acreditar em alguma versão em que Fábio não tivesse uma amante, e em que as vizinhas estivessem simplesmente enganadas. Mas ela mesma viu os sapatos no lixo. E as senhoras, claro, não faziam ideia de que Ana estava atrás da porta, ouvindo tudo. Naquele dia, Ana resolveu ir para o trabalho meia hora mais cedo do que o habitual. Precisava organizar alguns prontuários, e assim manter a mente ocupada. Enquanto Ana se consumia em pensamentos dolorosos, Fábio soltava um suspiro de alívio. Ele não sabia que tinha sido flagrado pelas vizinhas, e achava que a esposa tinha acreditado na história que inventaram. Ainda bem que a Ana tá de bom humor, pensou ele. Mas continuava irritado ao lembrar dos sapatos quebrados. Mas para que a Sabrina teve que fazer aquilo? Achou que ia me forçar a alguma coisa. É mais fácil comprar sapatos novos do que dizer para Ana que me apaixonei por outra. Na cozinha, o café da manhã arrumado e o coração feito de morangos, junto ao bilhete, mostravam que, por enquanto, tudo parecia sob controle. Mas Fábio sabia que precisava pensar no que fazer com Sabrina. Ela estava ficando insistente demais. Fábio acreditava que o relacionamento seria baseado apenas em encontros discretos, sem compromisso. Mas, depois da história dos sapatos, ficou claro que Sabrina havia ultrapassado todos os limites. No fundo, Fábio desejava poder voltar no tempo e nunca ter se envolvido com ela. Mas agora era tarde demais. Ele acreditou que Sabrina só queria momentos passageiros, sem cobrar nada. Agora via que ela queria muito mais. Queria o lugar de Ana. E ainda o ameaçou,
dizendo que, se ele não tomasse uma atitude, ela mesma contaria tudo. Fábio se sentia preso entre dois incêndios. Coçou a cabeça, pensativo, mas não conseguiu encontrar uma saída. Enquanto isso, Ana lutava para se concentrar no trabalho. Após uma breve licença, voltar ao hospital estava sendo difícil. Durante todo o expediente, seus pensamentos giravam em torno de como conversar com o marido sobre o que descobriu. Ana havia desejado por tanto tempo ter um lar, seu próprio espaço. E agora, justo quando finalmente conquistou tudo, parecia que tudo desmoronaria. Ela não queria perder aquilo. Não que Ana fosse interesseira. Na verdade, o que mais prezava era a sensação de paz que o casamento lhe trouxe. Parecia que todas as caixinhas da vida estavam preenchidas. Um bom emprego, um marido razoável, uma chácara para onde fugia nos finais de semana. Só faltavam os filhos, e Ana acreditava que eles viriam em breve. Antes, ela pensava que jamais seria capaz de perdoar uma traição. Mas agora, se tivesse certeza de que tudo não passou de um deslize e que Fábio realmente terminou com aquela mulher, talvez simplesmente fechasse os olhos para o ocorrido, sem nem mesmo tocar no assunto. Ana cresceu em uma família comum. Foi criada pelos avós, sua avó e seu avô. Seus pais estavam sempre longe, trabalhando em turnos longos e viagens constantes. Viajavam sempre juntos. Amavam-se, era visível, mas, de tempos em tempos, a família era sacudida por crises provocadas pelas traições do pai. Ainda assim, sua mãe sempre acabava perdoando, e dizia para Ana que mantinha o casamento apenas por causa dela. Quando cresceu e entrou no ensino médio, Ana percebeu que aquilo não era normal. Ver os pais apenas algumas vezes por ano, se somasse tudo, mal daria um mês inteiro de convivência ao longo de 12 meses. E mesmo nesses poucos momentos, eles só se preocupavam com suas notas e davam recomendações, sem realmente se interessar por ela. Houve apenas raríssimos momentos em que Ana conseguiu abrir o coração, reclamar de algo ou simplesmente falar sobre seus sonhos. Ela sempre se esforçou para ser uma filha exemplar e sem problemas. Achava que, se fosse perfeita, os pais teriam vontade de se aproximar. Mas nem mesmo quando passou no vestibular de medicina, sem precisar pagar, conseguiu impressioná-los. Ainda bem que você não precisou pedir dinheiro para a faculdade, resmungou a mãe. Nós te colocamos no mundo, te alimentamos, agora, se vire. Quando Ana perguntou por que nem sequer a haviam parabenizado, o pai também reforçou a mesma ideia. Para ele, o dinheiro que enviavam de vez em quando já compensava a ausência de afeto. A essa altura, a avó já havia falecido. O avô, por outro lado, organizou uma verdadeira festa para comemorar a aprovação dela. Mas, naquele mesmo ano, ele também partiu. A mãe herdou o apartamento dos avós e logo anunciou: "Vamos trocar por uma casinha perto do mar." "Mas eu estudo aqui. Onde é que vou morar?" perguntou Ana, espantada. "Ora, case logo ou alugue um quarto. A gente já fez a nossa parte", respondeu a mãe. O coração de Ana se despedaçou. Em nenhum momento os pais deram a entender que queriam levá-la junto. Ela entendeu, com uma clareza dolorosa, não era necessária. Ana havia se esforçado tanto para ser uma filha perfeita, como um cachorrinho buscando aprovação, mas não adiantou. Ana aceitou a realidade e alugou um quarto para si. Quanto à tão sonhada casa beira-mar, acabou descobrindo que nem era no mesmo país. Seus pais se mudaram para o exterior. De tempos em tempos, mandavam vídeos bonitos e faziam ligações rápidas, mas nunca se ofereciam para ajudar de verdade. Nessa época, o que confortava Ana era saber que ainda tinha sua chácara. O avô lhe deu o pequeno terreno e o casebre ainda em vida. Era a única coisa que ela podia, ainda que com esforço, chamar de lar. Por isso Ana amava tanto aquele lugar. Se um dia não conseguisse mais pagar o aluguel do quarto ou não tivesse forças para manter os trabalhos extras, poderia se mudar para a chácara. As passagens de ônibus não eram baratas, mas ainda assim era possível trabalhar para custeá-las. Aquela chácara se tornou sua fortaleza, aquilo que a ajudava a se manter firme e não desanimar. O mais doloroso para Ana nem era a constante falta de dinheiro. Ela gastou muitos anos tentando aceitar a maneira fria como os pais a tratavam. Sabia que as pessoas são diferentes e que não adiantava julgá-las. Mas, na prática, a ferida demorava a cicatrizar, talvez jamais se curasse completamente. Parecia carregar uma marca invisível,
há de ser alguém de quem ninguém precisava. Ana se sentia como uma sem-teto, embora viesse de uma família estruturada e financeiramente confortável. Muitas vezes, pensava que a culpa era dela, que talvez tivesse feito algo errado. Já no final da faculdade, Ana conheceu Fábio. Ele vinha de uma família simples, mas fazia questão de posar de rico. Levava Ana a restaurantes caros e a impressionava com gestos grandiosos. Mais tarde, Ana descobriu que Fábio havia se endividado por causa dela. Soube disso através de Dolores, a mãe de Fábio. Ela encontrou o telefone de Ana e ligou. Você não tem vergonha? Meu filho nunca vai conseguir pagar essas dívidas. Para que exigir tantos presentes, tantos jantares caros? Ana ficou surpresa. Me desculpe, mas o Fábio sempre disse que tinha um negócio próprio e que esses gastos não faziam diferença para ele. Olha, querida, disse Dolores. Eu sou a mãe dele. Venha me visitar. Acho que já está na hora de nos conhecermos, já que meu filho está tão apaixonado. Só, por favor, não conte nada ao Fábio. A gente vai pensar em alguma coisa juntas. Ana pensou. Por que não? A mãe de Fábio lhe pareceu simpática. Ela realmente parecia preocupada com o filho, e Ana também começava a se preocupar com aquele rapaz por quem já estava apaixonada até a alma. Dolores contou toda a verdade. Fábio trabalhava em um emprego comum e não ganhava tanto assim. Ele só queria impressioná-la. Ele tem um apartamento, sim, mas está no meu nome, explicou Dolores. Fábio, às vezes, é meio irresponsável com dinheiro. Espera aí, interrompeu Ana, triste. Quer dizer que ele fazia isso com outras mulheres também? Então não foi só comigo? Ah, não, Fábio não é mulherengo, respondeu Dolores, meio evasiva. Ele realmente ama você. Para surpresa de Ana, ainda naquele final de tarde, Fábio apareceu. Aparentemente, ele já sabia que a mãe iria se encontrar com Ana. Mais ainda, foi ele quem pediu que contasse toda a verdade, inclusive que ele não era rico. Gostei da Ana. Sim, disse Dolores, sorrindo. Dou minha bênção. Quanto aos empréstimos, eu ajudo a pagar. Mas nunca mais faça essas loucuras, ouviu? Você vai cuidar direitinho dele, né? Minha querida, acrescentou, olhando para Ana. Ana ficou desconcertada. Parecia que a proposta de casamento vinha mais da mãe do que do próprio Fábio. Dolores ainda deu uma cutucada. Vai, entrega logo o anel. Eu aceito, disse Ana, respirando fundo, mas com uma condição. Fábio, prometa que nunca mais vai mentir para mim. Ela corou ao fazer o pedido. Fábio deu sua palavra. Eles não fizeram festa de casamento, apenas se casaram no cartório. Do lado de Ana, só estava presente Sabrina, sua melhor amiga. Seus pais não puderam vir. Fábio levou seu amigo Marcelo e a mãe, Dolores. Sobre o pai, ele nunca comentava, e Ana também nunca perguntou. Era evidente que aquele era um assunto doloroso para a família. Sabrina morria de inveja da amiga que tinha se casado com um homem bonito, e ainda por cima dono de um apartamento, e acabou se casando também pouco tempo depois. Mas o casamento dela foi um fracasso, e logo veio o divórcio. Alguns anos depois, ambas terminaram a faculdade. Ana se formou como cirurgiã. Sabrina também trabalhava no mesmo hospital, e a amizade entre elas continuava. Dolores cumpriu o prometido. Não atrapalhava a vida do casal, não aparecia sem avisar, nem usava chave para entrar de surpresa. Na verdade, a sogra os visitava apenas algumas vezes por ano, sempre avisando com antecedência de alguns dias. Ana sentia-se aliviada. Finalmente, tinha um lar. Ao lado de Fábio, sentia-se desejada e já não carregava aquela sensação de abandono. Era importante para alguém, e de verdade. Fábio nunca mais contraiu dívidas. Trabalhava de forma estável, embora o salário fosse modesto. Não havia mais presentes caros, mas ele ajudava como podia, contribuía com dinheiro para as compras da casa e para o pagamento das contas. Um dia, Ana fez as contas e percebeu que ele contribuía com menos da metade do necessário. Mas pensou, a avareza não é o pior defeito que alguém pode ter. Não o recriminava por isso. Afinal, ela também tinha sua própria renda. E além disso, morava no apartamento dele. Ana nunca foi acostumada a receber muita atenção, então valorizava até essas pequenas migalhas de felicidade.
Ela e Fábio quase não brigavam. Só às vezes, quando Ana insistia para que fossem juntos ao teatro ou ao cinema. Fábio era um homem muito caseiro, preferia passar todo o tempo livre em casa. Nem sempre na casa deles, às vezes, ficava na casa da mãe ou do amigo Marcelo. Ele dizia que entretenimento era invenção para arrancar dinheiro das pessoas. Sobre viagens, pensava da mesma forma. Para quê? O que tem para ver nesses hotéis sujos e spas? Só servem para fazer a gente gastar dinheiro à toa. Você já pensou no tanto que a gente economiza ficando em casa? Temos que juntar dinheiro, vamos ter filhos. Você pensa nisso? Quando falava em filhos, Fábio sempre lançava a Ana um olhar levemente acusador. A mãe dele, Dolores, sonhava em ser avó, e Fábio queria agradá-la. Na verdade, ele mesmo nem tinha tanto desejo assim de ser pai. Mas, dentro da sua visão de mundo, filhos faziam parte do que deveria existir em uma família. E Fábio gostava de receber o que achava ser seu direito. Ana, no entanto, não conseguia engravidar. Já haviam se passado 5 anos desde o casamento. Ambos fizeram todos os exames, ela e ele. Os resultados não indicaram nenhum problema. Mas, por algum motivo, a gravidez simplesmente não acontecia. Fábio, e se a gente pensasse em adotar uma criança? Sugeriu Ana. De jeito nenhum. Cortou ele. Quero um filho meu. Não entendo essa história de caridade. Ana se entristecia ao perceber que o marido, aos poucos, estava se transformando cada vez mais em um homem pequeno, mesquinho e sem ambição. Quando conheceu, Ana se apaixonou por outro Fábio, aquele que dizia que traria a lua para ela, que sonhava em viajar pelo mundo e conquistar tudo ao seu lado. No fim, o que sobrou foi apenas um filho mimado, um caseiro acomodado. Ana escolheu um homem, e acabou ficando com outro. Ainda assim, ela o amava. Sim, Ana tinha medo de perder o marido. Temia que, se separasse por causa de uma traição, nunca mais encontrasse outra pessoa. Acabaria vagando sozinha, e talvez, depois de 20 anos, conseguisse comprar um apartamento financiado, mas até lá seria tarde demais para ter filhos. E mesmo que tivesse, como criaria uma criança sozinha, sem dinheiro, exausta e infeliz? Seria uma crueldade. Já com Fábio, ainda havia alguma convivência, algum entendimento. Ele era uma companhia agradável, tinha um teto, e a relação com a sogra era muito melhor do que a maioria das amigas podia dizer de suas próprias famílias. Perder tudo isso, por causa de um par de sapatos? Ana olhou para os próprios pés. Teria sido melhor nunca ter ouvido aquela conversa tola das vizinhas. Assim, agora não estaria remoendo tudo aquilo. Provavelmente, o melhor seria conversar com Dolores. Talvez ela pudesse dar um conselho sensato. Não tenho mais ninguém com quem contar, pensou Ana. Não podia confiar esse tipo de problema à amiga. Sabrina sempre dizia que, se tivesse um marido como Fábio, jamais reclamaria de nada. A amiga, Sabrina, ainda morava com a mãe após o divórcio, e vivia sob constantes críticas. A mãe de Sabrina achava um absurdo ela não conseguir se casar novamente nem sair de casa. Seu maior medo era que a filha tivesse um filho fora do casamento e acabasse jogando o neto sobre suas costas. No caminho de volta do trabalho, Ana passou na casa de Dolores. A sogra recebeu com carinho, oferecendo chá e bolos fresquinhos. Como você está, Ana? Perguntou a pequena senhora de olhos azuis, com o rosto surpreendentemente liso, quase sem rugas. Dolores era sempre amável, educada e acolhedora, qualidades que Ana realmente admirava. Preciso de um conselho, disse Ana, hesitante. Aconteceu uma coisa, e eu não sei o que pensar. Ana contou tudo, menos o fato de ter ouvido a conversa das vizinhas. A senhora se dá bem com a dona Olga, da nossa rua, não é? Perguntou Ana. Poderia descobrir se o Fábio levou alguém em casa? Ah, a gente se fala todos os dias, mas só sobre coisas nossas. Ela nunca me disse nada sobre isso, respondeu Dolores, fazendo uma expressão de surpresa. Ana, porém, sabia que a sogra estava mentindo. Naquela mesma manhã, a vizinha Olga havia dado a entender claramente que Dolores já sabia de tudo, e que, mesmo assim, não pretendia se envolver. Que estranho, comentou Ana, tentando manter a calma. A dona Olga disse que a senhora esteve na casa dela esses dias e que até passou no apartamento do Fábio.
Ana sabia que era verdade, a sogra esteve no apartamento, mas preferiu não encurralá-la. Esperava que Dolores acabasse se abrindo. Ah, será que minha memória está falhando? Disse Dolores, rindo. Vou perguntar pro Fábio se eu estive lá esses dias. Rapidamente, ela mudou de assunto. Me conta da sua chácara. Como estão as coisas lá? Só lá mesmo para descansar e para trabalhar, claro, suspirou Ana. Ela entendeu. Não conseguiria arrancar a verdade sobre o suposto romance de Fábio. Dolores não falaria. E tá certa. Tem que guardar energia, porque depois vem os filhos. Mal a gente percebe e eles já estão adultos, comentou Dolores. Foi assim comigo. A sogra então começou a relembrar o passado, contando como o pequeno Fábio era bonito, inteligente e talentoso. Expressou também a esperança de que seus futuros netos herdassem todas essas qualidades. Dolores não dizia isso para ferir Ana. Era apenas uma daquelas mulheres que acreditam que a única boa linhagem é a própria. Mesmo que a nora fosse perfeita, para ela, os netos deveriam puxar o filho e a ela mesma. Ana, no entanto, pensava com tristeza. Não sabia nem se teria filhos. E mais do que isso, ainda se perguntava se conseguiria suportar a traição. O que mais doía era perceber que até a sogra mentia. Como conviver com pessoas em quem não podia confiar? Sentia-se uma estranha. Eles a tratavam bem, mas como a uma forasteira, alguém de fora. Mentiam, escondiam. Ah, você deve estar pensando nessas viagens do Fábio, né? Disse Dolores, tentando tranquilizá-la. Sei. Ele anda viajando bastante a trabalho. É chato mesmo. Mas na nossa família, os homens sempre foram fiéis. Pode confiar nele. Ele só quer ganhar mais dinheiro, abrir o próprio negócio. Está fazendo isso por você e pelas crianças que virão. Aliás, falando em homens fiéis, acrescentou Dolores, mudando de tom. Queria te perguntar, disse Ana, tentando soar casual, o pai do Fábio ainda está vivo? É que eu nunca o vi. Ana sabia que, na certidão de nascimento do marido, o campo pai estava em branco. Mas, naquele momento, sentindo raiva da sogra, quis cutucar onde mais doía, algo que nunca teria feito antes. Ah, essa é uma longa história. Você ia achar chato, respondeu Dolores rapidamente, enquanto começava a arrumar pãezinhos num pacote para mandar para o filho. Ana entendeu. Dali, não arrancaria mais nenhuma palavra. Para ser justa, a sogra sequer demonstrou estar magoada, manteve a mesma expressão calma e cortês. Sua capacidade de autocontrole era admirável. Passaram-se alguns dias. Ana não encontrou coragem para conversar com Fábio. Sabia que, se ele a procurasse para falar sobre um amor sério por outra mulher, já seria tarde demais. Mas também não sabia o que faria se descobrisse que ele era apenas um mulherengo. Ana só estava preparada para um único cenário. Que Fábio tivesse percebido o erro, terminado o caso e quisesse sinceramente pedir desculpas, então ela o perdoaria. Na hora do almoço, Ana encontrou Sabrina no refeitório do hospital. A amiga trabalhava em outro turno, então não se viam com frequência. Aliás, nos últimos 2 anos, Sabrina mal a convidava para sair. Sempre arranjava desculpas, dizia que estava sem tempo, que estava organizando a vida amorosa, e nunca mais mostrou interesse pela chácara ou pelas coisas de Ana. Mesmo assim, Ana sorriu e acenou para ela, uma morena alta e exuberante, de cabelos cacheados e olhos castanhos intensos. Oi, Sabrina. Parece que trabalhamos no mesmo hospital, mas a gente quase não se encontra, comentou Ana, tentando soar amigável. E aí, como você está? Perguntou Ana. Ah, não tão bem quanto você, respondeu Sabrina, com um sorriso malicioso. O que você quer dizer com isso? Ana não entendeu o comentário. Afinal, ela não tinha recebido aumento, nem prêmio nenhum. Estou falando dos seus sapatos novos, disse Sabrina, sorrindo de maneira ainda mais insinuante. Dá para ver que são caríssimos. O Fábio abriu a mão. Hein? Ela riu alto demais. Ah, isso, besteira, nem tenho que comentar, respondeu Ana, tentando encerrar o assunto, imitando o jeito discreto da sogra. E por que não se gabar um pouco? Insistiu Sabrina. Você passou 3 anos usando os mesmos sapatos. Seu marido é um fofo, viu? Viu que estava na hora de trocar. O Fábio é um amorzinho.
Você não pode negar. Sabrina continuava falando dos sapatos, e de forma incômoda, se referia ao marido de Ana com apelidos carinhosos, íntimos demais. Ana começou a se sentir muito desconfortável. Não entendia por que a amiga estava tão fixada nesse assunto. E pior, havia um tom de malícia nas palavras dela. Escuta, Sabrina, disse Ana, firme, quer falar alguma coisa, fala direto. Por que tanta fixação nesses sapatos? E por que esse tanto de elogio ao Fábio? Eu já deixei claro que não gosto desse tipo de conversa. Ana sabia que Sabrina não teria motivo para comentar sobre os sapatos, a menos que soubesse que eram novos, e que tinham sido comprados recentemente. Talvez fosse apenas uma coincidência. Mas algo naquela conversa parecia errado. Não foi nada demais, respondeu Sabrina, forçando um sorriso. Só quis fazer um elogio. Presumi que seu marido tivesse te dado um presente, e você já se armou como se eu tivesse te ofendido. O que está acontecendo com você? A amiga parecia indignada. O restante do almoço transcorreu em um silêncio desconfortável. Ana se sentia desconfortável com toda aquela situação, mas, naquele momento, não queria prolongar a discussão. O dia de trabalho estava no auge, e justo naquele instante surgiu um paciente complicado no setor. De acordo com o chefe, apenas Ana teria condições de entender o que precisava ser feito. Enquanto isso, Sabrina, ao engolir a comida, também engolia palavras venenosas que gostaria de jogar na cara de Ana. Se pudesse, contaria com prazer que foi ela mesma quem quebrou os saltos dos sapatos antigos de Ana. E que já dividia a cama com Fábio há mais de um ano. Mas sabia que, se revelasse isso agora, Fábio certamente não a apoiaria. Sabrina queria que ele mesmo tomasse a decisão de largar Ana e se casar com ela. Quando isso acontecesse, e ela estava certa de que aconteceria, aí sim, Sabrina se sentiria livre para despejar toda a verdade na cara daquela pateta. Sonhava em sair da casa da mãe, tão crítica e controladora, e finalmente dar um filho para Fábio. E Ana, que fosse morar na sua preciosa chácara, sem mais nada. Depois daquele almoço, Sabrina decidiu que precisava sabotar Ana também no trabalho. Não bastava Sabrina se considerar a favorita de Fábio na cama, e futuramente, no coração. Ela também queria provar para todos, inclusive para o chefe, que era mais talentosa que aquela boba da Ana. Até então, o sucesso de Ana parecia pura sorte, os pacientes dela melhoravam, mas isso, para Sabrina, não significava nada. Agora, ela queria tirar de vez a antiga amiga também do trabalho. Era difícil entender por que Sabrina odiava tanto Ana. Talvez se irritasse pelo fato de que aquela simplória conseguiu se casar, e ainda por cima se destacar profissionalmente. Só faltava Ana engravidar para que a humilhação fosse completa. Estava na hora de impedi-la. Sabrina já planejava, na semana seguinte, roubar e destruir o prontuário daquele paciente que o chefe, Dr. Augusto, confiara à preciosa Ana. Depois disso, pensava em trocar os medicamentos por água. Tinha muitas ideias, e ainda mais vontade de prejudicar Ana. O que será que é maior, o ódio que eu sinto por ela ou o amor que tenho pelo Fábio? Perguntou-se Sabrina. No fundo, sabia, o que mais queria era destruir Ana. Mas também gostava de Fábio, é claro. O tempo passou, e 2 semanas depois, seus planos começaram a tomar forma. Finalmente, Ana criou coragem e teve uma conversa séria com o marido. Fala a verdade, Fábio, disse ela. Você está com outra pessoa? Fábio fingiu surpresa. Seu rosto se contraiu. De onde você tirou isso? Ouvi comentários dos vizinhos, respondeu Ana, com a voz embargada. E também teve o caso dos sapatos. Você não me dava um presente fazia tempo. De repente, comprou sapatos novos. E eu achei meus sapatos velhos no lixo do prédio, junto com 2 garrafas de champanhe vazias e uma caixa de bombons. Foi difícil para Ana dizer tudo aquilo. Ela lutava contra as lágrimas. E daí? Que ligação tem uma coisa com a outra? Rebateu Fábio, irritado. Joguei os sapatos velhos fora. Só isso. Quanto ao champanhe, sei lá quem estava bebendo ali. Não fui eu que comi os bombons, nem sei quem foi, disse Fábio. Aliás, toda essa fofoca de vizinho não me interessa. Ele até ficou vermelho de tanto esforço para justificar a situação. Ana não sabia se ele estava inventando tudo na hora ou se, de fato, as vizinhas tinham exagerado.
Mas mesmo que tenha sido você quem jogou fora os meus sapatos, insistiu Ana, por que quebrou os saltos? Eles ainda estavam bons para uso. Você sempre foi tão econômico. Só não queria que alguém pegasse, respondeu Fábio, de forma hesitante. Minha mãe acredita em umas superstições. Diz que, se um estranho usar nossas coisas, pode trazer azar. Ah, agora você também acredita nessas coisas. Estranhou Ana. Ana percebeu que, dali em diante, se quisesse confrontá-lo com outras evidências, ele e a mãe já teriam inventado uma explicação para tudo. Olha, você anda muito nervosa ultimamente, comentou Fábio, tentando mudar de assunto. Pode ser que esteja imaginando coisas. Será que não é estresse? Ou, quem sabe, uma gravidez? Não, não estou esperando bebê. Se estivesse, teria te contado, respondeu Ana, séria. O problema é que, no trabalho, está acontecendo uma situação complicada. Ana então contou que haviam roubado o prontuário de um paciente. Depois, alguém trocou o medicamento dele. O paciente não melhorava e ela só percebeu o erro depois de um dia inteiro. Acabou se sentindo incompetente, e pior, temia que pensassem que ela estivesse envolvida em algum tipo de roubo. Ah, agora entendi, disse Fábio. É uma situação chata mesmo. Mas sabe o que eu te digo? Juntos, a gente supera qualquer coisa. Só não me ofende com essas desconfianças, por favor. Tá bom? Lembra aquele dia que passei para te buscar no trabalho e vi um paciente te entregando flores? Eu nem pensei besteira. E você agora tá me acusando por causa de bobagens. Fábio a abraçou pelos ombros. Ana não respondeu. Ela queria muito acreditar nele, mas não conseguia. Ficava a sensação incômoda de que Fábio estava escondendo algo. Tomara que eu esteja mesmo enganada, pensou Ana. Se pelo menos os problemas ficassem só no trabalho, seria mais fácil de suportar. No dia seguinte, Ana discutiu com os colegas sobre o caso de Bruno, o jovem empresário. Muitos achavam que ele estava condenado e que logo morreria, então nem valia a pena fazer tanto esforço. Mas ainda existe uma chance, mesmo que pequena, disse Ana. Precisamos lutar até o fim. Afinal, quem somos nós, se não lutarmos? Somos médicos. Então organize um concílio médico. Eu, sozinho, não posso tomar essa decisão, respondeu o chefe. E assim fizeram. Na reunião, surgiram informações desfavoráveis a Bruno. Descobriram que a doença era genética em sua família, e infelizmente, todos os parentes que haviam tido a mesma condição não sobreviveram, mesmo tendo dinheiro para os melhores tratamentos. Bruno, ainda criança, já enfrentava problemas sérios. Aos 7 anos, quase perdeu um rim. E depois disso, as crises se tornaram frequentes. Cada vez, a situação ficava mais grave. Quem me contou foi a esposa dele, comentou Sabrina. Ela realmente tinha se aproximado de Verônica, uma mulher alta, magra, de cabelos louro-escuros e aparência de modelo. Verônica tinha interesse direto em que o noivo não sobrevivesse, mas isso, claro, Sabrina preferiu omitir. De você eu não esperava isso, respondeu Ana, fria. Ainda mais agora que anda conversando com a esposa dele. Justamente por isso, deveria querer que ele se recuperasse. Bruno ainda é tão jovem. E já houve casos parecidos em que pacientes conseguiram se reerguer. Ana deixou claro que estava decidida a arriscar e a continuar o tratamento. Muito bem, mas será sob sua responsabilidade, Ana Azevedo, disse o chefe, Dr. Augusto. Façam novos exames, analisem tudo. Se conseguirem salvá-lo, vamos aplaudir de pé. Não é mesmo, colegas? Todos concordaram com a cabeça, exceto Sabrina, que quase roía os próprios dedos de raiva. Ela odiava a ideia de ver Ana brilhando ainda mais, salvando um paciente difícil e ganhando mais respeito. Sabrina já planejava como estragar esse momento de glória. No dia da cirurgia, Ana acordou com um pressentimento ruim. E pouco antes de sair de casa, recebeu uma mensagem de um perfil desconhecido nas redes sociais. Seu marido está te traindo. E é na sua própria casa. O pior era que, junto da mensagem, havia uma foto. Era Fábio, dormindo profundamente. E ao lado dele, sobre a cama, havia uma peça de lingerie elegante, algo que definitivamente não era de Ana. Agora não havia mais dúvidas. Fábio a traía.
Era quase impossível que aquela imagem fosse uma montagem. Como alguém conseguiria uma foto tão íntima da sua própria casa? Com a foto do marido dormindo ainda fresca na cabeça, as mãos de Ana tremiam. Ela precisou fazer um grande esforço para se acalmar. Seus olhos ficaram vermelhos de tanto segurar o choro, mas usou colírio para disfarçar. Mesmo assim, as mãos continuavam trêmulas. Cancelar a cirurgia não era uma opção. Ela mesma havia insistido para seguir com o procedimento. E talvez Bruno nunca mais tivesse outra oportunidade. Ana respirou fundo e tentou se concentrar. Lembrou do avô e da avó, da chácara que era seu refúgio. Imaginou os morangos amadurecendo nas hortas, o aroma das macieiras no pomar. Era como uma meditação. Aos poucos, sentiu a mente clarear. E mesmo no limite de suas forças, Ana conseguiu realizar a cirurgia com sucesso. Foi uma operação arriscada, mas ela triunfou. Em comemoração, os colegas organizaram um pequeno coquetel, homenageando sua coragem e a habilidade de suas mãos. Ela foi muito elogiada. Não é todo dia que um cirurgião arrisca tanto para salvar um paciente quase sem esperanças. Mas, enquanto todos celebravam, Sabrina se corroía de ódio. Agora, sua raiva por Ana era ainda maior. Sabrina culpava Ana por ter arruinado seus planos. Verônica, a noiva de Bruno, havia deixado escapar. Se Bruno não sobrevivesse e ela herdasse sua fortuna, recompensaria Sabrina generosamente, até compraria para ela um apartamento pequeno, algo que parecia um sonho distante. Mas, graças à coragem de Ana, esse sonho desapareceu. Como não odiá-la? Pensava Sabrina, furiosa. Em suas fantasias, Sabrina imaginava que Ana fracassaria na cirurgia, que ela poderia então envenenar Verônica contra a rival e que, enfim, realizaria seus desejos. Aquela simplória cheia de autoconfiança atravessou o caminho de Sabrina outra vez. Ela queria apagar Ana da face da terra. Agora, restava apenas um objetivo. Sabrina planejava, de qualquer forma, se tornar a médica responsável pelo tratamento de Bruno. Para tirar Ana do caminho, precisaria sabotá-la ainda mais, não só diante do Dr. Augusto, mas também perante a diretora do hospital, a doutora Helena. No dia seguinte, começaram a circular panfletos anônimos pela instituição. Diziam que Ana estava emocionalmente instável, que o marido a traía e que ela já não tinha capacidade para realizar cirurgias com segurança. Relatavam fatos verdadeiros, o desaparecimento do prontuário e a troca dos medicamentos. Informavam, ainda, que, até o momento, ela deu sorte, mas que, em breve, alguém poderia pagar com a vida. Ao final, o panfleto dizia: por enquanto ela teve sorte, mas logo, alguém vai morrer. A história chegou aos ouvidos da diretora Helena. Com delicadeza, ela não perguntou diretamente se Ana estava sendo traída, mas, ao olhar para ela, entendeu a verdade. Minha querida, disse a doutora Helena com firmeza, eu não acredito nesses boatos. Mas acho que você precisa descansar um pouco. Notei que você não está bem. Ana não conseguiu se controlar e chorou no consultório da diretora. Sabia que ali não seria julgada. Soube também que o chefe, Dr. Augusto, queria abrir uma investigação formal. Mas doutora Helena a protegeu, evitando o escândalo. Essa é a pergunta certa, disse a diretora. Quem te odeia tanto a ponto de fazer isso? Eu só queria saber quem poderia me odiar assim, soluçou Ana. Alguém que te inveja e que quer te eliminar. Mas você não vai deixar isso acontecer. Você é brilhante e ainda vai conquistar muita coisa. Situações difíceis acontecem na vida de qualquer pessoa. Apressou-se em tranquilizá-la a doutora Helena. Ela também prometeu a Ana que, assim que descobrisse algo sobre o autor dos panfletos anônimos, contaria a ela. Obrigada, respondeu Ana, com gratidão. Sabia que, nesse aspecto, tinha tido sorte. A diretora era como uma grande mãe, firme, mas justa, acolhedora e respeitosa com todos. Ao sair da sala da diretora, Ana deu de cara com Sabrina. Era estranho vê-la ali naquele dia, já que não estava de plantão. Você hoje está no hospital? Perguntou Ana, surpresa. Sim, vim cobrir uma colega, respondeu Sabrina, casualmente. E então? O que aconteceu? Espero que não tenham te demitido, disse, com uma insistência mal disfarçada. Não, imagina, respondeu Ana,
tentando soar tranquila. A doutora Helena só achou melhor que eu tire uma semana de descanso. Ela não queria dar muitas explicações, mas acabou revelando o essencial. Uma semana é bastante tempo para resolver muita coisa, comentou Sabrina, sorrindo com satisfação. Ela estava convencida de que a armadilha que preparou estava se fechando sobre Ana. Com essa folga forçada, Ana ganhou bastante tempo livre e decidiu usá-lo para descobrir a verdade sobre Fábio. Ana precisava confirmar se Fábio ainda se encontrava com o amante, e mais importante, quem era essa mulher. Só depois conseguiria entender quem estava tentando destruir sua carreira. Era óbvio que existia uma ligação entre a amante do marido e o inimigo oculto dentro do hospital. Você vai almoçar em casa? Ana perguntou a Fábio por mensagem. Não, tenho uma reunião no trabalho. Desculpa, é importante, respondeu ele. Ana reparou que, naquela manhã, Fábio se arrumou com cuidado incomum. Seus olhos brilhavam de entusiasmo. Será que você não está indo justamente encontrar sua amante? Pensou Ana. Mas não deixou transparecer nada. Disse apenas, com um ar entediado. Ah, entendi. Então vou ficar vendo séries. Dizem que descansar faz bem. Isso mesmo. Aprovou Fábio. Você trabalha feito uma abelhinha. Preciso de uma esposa descansada e cheia de energia. Ana sabia exatamente onde ele trabalhava. Em meia hora, chegou discretamente ao café que ficava no centro empresarial onde ele tinha o escritório. No fundo, Ana sabia, Fábio era preguiçoso demais para escolher um lugar mais longe. Sentou-se em um canto, sem chamar atenção. Por sorte, Fábio se acomodou numa mesa próxima à janela, onde o sol batia direto em seus olhos. Assim, não poderia vê-la. A acompanhante dele, Ana reconheceu imediatamente. Era Sabrina. Sabrina beijou Fábio e disse: Você está ótimo, meu amor. Tudo graças aos nossos encontros. E você é meu fogo, respondeu Fábio, devolvendo o beijo. Começaram a conversar sobre o próximo encontro. Fábio reclamava que Ana, dessa vez, não tinha ido passar o fim de semana na chácara, mas esperava que isso acontecesse em breve. Então me avisa quando sua esposa viajar, disse Sabrina, fazendo beicinho. Já estou morrendo de saudade. Nem me fale, eu também não vejo a hora, respondeu Fábio. Ana ouviu tudo. Agora Ana tinha certeza, Fábio não pretendia terminar com a amante. E não havia mais dúvidas de que Sabrina era a pessoa que tentava arruinar sua vida profissional. O que Ana não conseguia entender era por quê. A garganta apertou de tanta angústia. Era difícil até respirar. As lágrimas inundaram seus olhos. Em meio a tudo aquilo, ainda pensou, com amargura, o café que havia pedido já estava frio. Pedir outro café seria arriscado. Os pombinhos poderiam sair a qualquer momento. Então Ana se levantou e, diante do olhar surpreso do marido, despejou o café frio diretamente na cabeça de Sabrina, que estava sentada de costas para ela. Desculpa, não está quente, disse Ana, friamente, para aquela que um dia considerou amiga. O que você está fazendo aqui? Gritou Sabrina, começando a xingá-la sem pudor. Ela teve um ataque histérico. Tentava tirar o café dos cabelos longos, mas só conseguiu manchar ainda mais o vestido bege que tanto amava. Curioso. Será que maldade também sai com água? Perguntou Ana, olhando friamente para os dois. Você é louca! Gritou Sabrina. Estávamos só conversando. Ela tentava inverter a situação, fazendo Ana parecer desequilibrada. Ana, o que é isso? Fábio finalmente falou, nervoso. Acho que você precisa de um psicólogo. Só nos encontramos por acaso. Você está imaginando coisas. Ah, que interessante, respondeu Ana, tirando o celular do bolso. Então eu gravei a minha imaginação? Ela mostrou o vídeo gravado no telefone. Na mesma hora, Fábio abaixou a cabeça, envergonhado. Sabrina, no entanto, não se deu por vencida. Começou a gritar ainda mais alto, ameaçando Ana, dizendo que iria denunciar tudo para a direção do hospital. Tentou até arrancar o celular da mão dela. Não adianta, disse Ana, com a voz trêmula, mas firme. Já enviei o vídeo para a nuvem. Não tem como apagar. Escuta, Ana, a gente pode resolver isso, conversar com calma, balbuciou Fábio. Resolver? Cortou Ana.
Você deveria ter pensado nisso antes de dormir com a minha amiga na nossa cama. Aliás, foi ela quem espalhou aquelas mensagens anônimas no hospital. Sabia? Ana lançou um último olhar ao marido, depois virou as costas e foi embora. Não sabia o que faria a partir dali. Enquanto isso, Sabrina, tomada pela fúria, correu para casa, trocou de roupa e foi direto ao hospital. Chegando lá, contou para a chefia que Ana havia atacado sem motivo. Mas deve haver alguma explicação para isso, estranhou a doutora Helena. Será que nossa estrela não entrou em colapso? Sugeriu o doutor Augusto. Depois daquela cirurgia tão difícil, e ainda toda essa pressão dos boatos. Ele parecia inclinado a acreditar em Sabrina. De qualquer forma, não vamos decidir nada antes de ouvirmos a Ana, completou a doutora Helena. Estranho essa atitude, comentou o doutor Augusto. Sempre ouvi dizer que elas eram amigas de longa data, estudaram juntas. A conversa entre os dois escapou pela porta entreaberta e foi ouvida por Lena, uma jovem enfermeira. Ela, sem hesitar, telefonou para Ana e contou tudo. Lena não conseguia agir de outro jeito. Ana era sua mentora, sempre a apoiou e ajudou desde o primeiro dia. E Lena também não confiava em Sabrina. Estava muito mais inclinada a acreditar que ela estava mentindo. Obrigada, Lena, respondeu Ana. Até agora, ninguém da direção me procurou. E acredita, toda essa história com a Sabrina não surgiu do nada. Tive motivos para ficar triste com ela, suspirou. Eu imaginei, disse Lena. E vou ser sincera, a senhora acha mesmo que a Sabrina é sua amiga? Tenho certeza que não, respondeu Ana, amarga. Mas durante muito tempo, eu pensei que fosse. Pois saiba de outra coisa, disse Lena, hesitando. Desde que você se afastou, a Sabrina não desgruda do Bruno. Sabrina literalmente se ofereceu para ser a médica responsável por ele, e eu mesmo ouvi ela conversando com a esposa dele sobre uma espécie de recompensa, contou Lena, nervosa. Está tudo muito estranho. Lena não teria coragem de revelar isso se não tivesse testemunhado a crise histérica de Sabrina no hospital. Agora, tinha certeza, sua colega estava tramando algo contra Ana e escondendo intenções perigosas. Muito obrigada, Lena. Eu confio em você, disse Ana, emocionada. Sei que você não falaria algo assim sem motivo. Se descobrir mais alguma coisa, me avise, por favor. Agora está tudo muito delicado. E apenas um dia depois, Lena conseguiu descobrir ainda mais. Lena ouviu quando Sabrina, conversando com Verônica, tramava um plano para acelerar a morte de Bruno, e em troca, receberia uma boa quantia, caso tudo desse certo. Ou seja, caso ele não sobrevivesse. Isso é muito grave, sussurrou Lena. O Bruno ainda está inconsciente. Então vamos fazer o seguinte, respondeu Ana. Vamos nos encontrar. Eu vou te entregar uma câmera que transmite tudo em tempo real. Você não vai precisar fazer nada. Eu mesma vou acompanhar tudo. Nesse momento, Ana já nem queria conversar com Fábio. Tinha se mudado para a chácara, tentando, sozinha, decidir o que fazer da vida. A sogra, Dolores, ligava constantemente, pedindo que ela não destruísse o casamento. Fábio prometia ir até lá de joelhos implorar perdão. Mas Ana pediu que a deixassem em paz. Precisava tomar sua decisão sem pressão. Mesmo assim, o que mais ocupava seu coração agora era salvar Bruno. Não havia feito uma cirurgia arriscada à toa. Não permitiria que o rapaz morresse nas mãos de uma esposa interesseira e de uma amante descontrolada. E assim Ana seguia, lutando. O tempo passou. Passaram-se alguns dias. Finalmente, Ana conseguiu a gravação que tanto precisava. Veio em ótima hora, pois ela já começava a perder as esperanças, e seu maior medo era que tramassem a morte de Bruno em outro lugar, fora da enfermaria. Está quase tudo pronto, dizia Sabrina para Verônica na gravação. Seu marido vai receber só um pouquinho mais de remédio, mas a dose será fatal. Ninguém vai suspeitar de nada. Essas complicações são comuns. Ana estremeceu ao ouvir aquilo. Os olhos de Verônica brilhavam de entusiasmo. Ela vestia um elegante vestido preto justo, e isso logo pela manhã. Ana pensou, ela já está se vestindo como viúva. Então estamos combinadas, disse Verônica. Se tudo correr bem, você terá seu apartamento, e até um dinheirinho para fazer a reforma. Nós duas ganhamos, certo?
O rosto perfeito de Verônica, de traços clássicos, se deformou numa expressão de ódio. Aquela beleza fria desapareceu, e ela ficou parecendo uma verdadeira bruxa. Claro, é sempre bom lidar com pessoas inteligentes, respondeu Sabrina. Foi essa boba da Ana que quase estragou tudo. Mas agora nós vamos ficar ricas. Bom, algumas mais do que outras, debochou, rindo. Sabrina ainda tentou negociar. Eu merecia um bônus maior, sabe? Pelo risco. Quem sabe até dinheiro para um carro decente. Vou pensar, respondeu Verônica, fria. Mas não prometo nada. Elas se separaram. Ana, sem perder tempo, foi diretamente para o hospital. Sabia que só a doutora Helena poderia ajudá-la a resolver aquela situação. A diretora ouviu atentamente o relato de Ana, que entrou esbaforida em seu gabinete. Minha querida, disse a doutora Helena, com expressão preocupada, eu relutei em acreditar na Sabrina. Mas preciso ser sincera, acho que você deveria procurar um psiquiatra. Acredite, seria o melhor para você. Conheço um ótimo especialista. Você se trataria discretamente, e ninguém precisaria ficar sabendo. Eu não estou louca, disse Ana, quase em desespero. Por favor, veja isto. Só então ela se deu conta. Deveria ter começado a conversa mostrando a gravação, mas, na ânsia de salvar Bruno, acabou se confundindo. Na verdade, gravações dentro da clínica são proibidas, ponderou a doutora Helena. Mas se o paciente autorizou. Sim, confirmou Ana, rapidamente. Bruno autorizou. Nesse caso, muda tudo. A doutora Helena agiu rápido, chamou a segurança. Quando chegaram ao quarto, acompanhados por Ana, encontraram Sabrina prestes a aplicar a injeção letal. Não havia tempo para hesitações. Os seguranças a imobilizaram imediatamente. Ninguém sabia se, apenas pedindo com palavras, ela teria obedecido. Sua traidora! Gritou Sabrina, lutando enquanto era contida. O último olhar que lançou foi diretamente para Ana, cheio de ódio e rancor. Depois disso, Ana apagou. Quando abriu os olhos, viu Lena ao seu lado. Ainda bem que você chegou a tempo, disse a enfermeira, aliviada. No frasco, era mesmo uma substância letal. Vocês salvaram o Bruno. E eu? Desmaiei no momento mais importante, comentou Ana, tentando sorrir. Você desmaiou porque está grávida, disse Lena, baixinho. Me desculpe. Não era para eu contar, mas o exame já confirmou. Foram os exames que a doutora Helena pediu, explicou Lena. Verdade? Suspirou Ana. Por favor, não conte isso para ninguém. Meu marido não é uma boa pessoa. É por isso que toda essa confusão aconteceu. A Sabrina queria tirá-lo de mim. Na verdade, eu deveria ter entregado ele de bandeja, e ainda dado um bônus. Não se preocupe, disse Lena. Você pode confiar em mim. Ana sabia que podia confiar na enfermeira. Lena nunca espalharia seu segredo. Que pena, comentou Lena. Eu lembro que você sempre quis muito um filho. Ana sorriu, com um aperto no peito. Ficou feliz ao perceber que, enfim, Lena começava a tratá-la de forma mais íntima, no você. Ana já tinha pedido isso antes, mas Lena temia quebrar a formalidade. Eu ainda quero, disse Ana, emocionada. Só que agora vou criar meu filho sozinha. Naquele momento, ela se lembrou, não tinha nenhum imóvel além da chácara do avô. E para piorar, a chácara ficava longe da cidade, distante do hospital onde trabalhava. No momento, não tinha condições financeiras de comprar um apartamento. Pensar nisso a fez desabar. Começou a chorar. Ah, Ana, isso é o de menos, disse Lena, tentando animá-la. Vai morar comigo e com meus pais. Temos um quarto sobrando. Todo mundo vai adorar ter um bebê por perto. E você não vai precisar pagar nada. Você já fez tanto por mim. Ana não aguentou e abraçou Lena, emocionada. A vida tinha lhe tirado uma falsa amiga, e lhe dado uma amiga verdadeira. Tirou um marido traidor, e deu um filho. No fim, era uma troca até bem justa. Ana começava a se sentir novamente forte, como uma rainha em um quarto VIP. Recebeu apenas 2 visitas naquele dia. A primeira, inevitavelmente, foi Dolores, sua sogra. Ana, querida, implorou a sogra.
Pense bem. Salve seu casamento. Ana respirou fundo, mantendo a calma. Dona Dolores. A senhora é uma boa pessoa. Eu a respeito muito. Mas a senhora me enganou. Eu não posso mais viver ao lado de um homem que me traiu e que acha isso normal. Ainda mais agora, depois do que a amante dele tentou fazer com a minha carreira. A vida é assim, disse Ana, encarando a sogra. Talvez o problema esteja em você, insistiu Dolores. Você não deu um filho a ele, então ele acabou se descontrolando. Quando vier o bebê, tudo vai se ajeitar. É preciso saber perdoar. Assim como a senhora perdoou o pai do Fábio, devolveu Ana, com calma. Eu perdoei, sim, continuou Dolores, sem perceber o tom cortante. Eu sei que ele era casado e mesmo assim mentiu para mim dizendo que era solteiro. E daí? A gente precisa ser sábia. Ana só queria se livrar daquela conversa. Não é da sua conta, retrucou Dolores, agora irritada. E não foi à toa que meu filho procurou alguém mais doce e carinhosa do que você. Sabe como é, bezerro manso mama em 2 vacas. Falava com raiva, tentando humilhar Ana. Se a senhora aceita traições e mentiras, é um problema seu, respondeu Ana, firme. Pode procurar outra nora. Uma que seja mais dócil e compreensiva. Eu não me encaixo nesse perfil. E onde você vai morar, hein? Vai se enterrar na sua chácara? Eu tratei você como gente, sua pobretona. Disparou Dolores, tirando de vez a máscara. Antes que Ana pudesse responder, uma voz interrompeu. Perdão pela intromissão, mas ela terá, sim, onde morar. Eu vou dar a ela um apartamento no centro da cidade. É o mínimo que posso fazer por quem salvou a minha vida. Ana, surpresa, olhou atrás da sogra e viu Bruno. Ele estava ali, de pé, ainda frágil, mas com os olhos brilhando. Bruno, você acordou. Ana esqueceu da sogra na mesma hora. A alegria era enorme. Foi graças a você, disse ele, sorrindo. Me desculpe por interromper. Posso colocar essas flores na água? Na mão dele, havia um buquê de pêoneas, as flores favoritas de Ana. Como ele soube que ela gostava das brancas? Parece que agora sou eu quem está atrapalhando, murmurou Dolores, vencida. Então é isso, exclamou Dolores, furiosa. Estava flertando com o ricaço, enquanto acusava meu filho. Se fazia de coitadinha, mas é igual ou pior. Você não é digna da nossa família. E saiu da enfermaria como se tivesse levado uma queimadura. Não fique chateada, disse Bruno, ainda um pouco constrangido. Eu realmente quero comprar um apartamento para você. Eu não sabia exatamente do que você precisava. Só descobri porque ouvi, sem querer, a conversa com a sua sogra, explicou Bruno, um pouco sem graça. Ele contou que já sabia de tudo. Sabia que Ana tinha salvado a vida dele 2 vezes, na cirurgia e ao impedir a tentativa de assassinato. Pensando bem, disse Ana, com um sorriso brincalhão, é justo que eu receba algo equivalente ao que a Verônica e a Sabrina tentaram conseguir com a sua morte. Depois riu, meio sem jeito. Acho que estou fazendo piadas mórbidas. Mas nós, médicos, temos mesmo um senso de humor meio esquisito. De jeito nenhum, respondeu Bruno, sorrindo também. Estou feliz por ver você sorrindo. E ainda mais feliz por você aceitar a minha ajuda. E quais são seus planos daqui para frente? Perguntou ele, interessado. Bem, ainda poderei trabalhar por mais alguns meses, respondeu Ana, com um leve sorriso. Depois vou entrar em licença maternidade. Mas se você está grávida, não deveria trabalhar tanto assim, disse Bruno, preocupado. Me desculpa. Ouvi toda a conversa. Sei que você está se divorciando. Bruno contou que também havia iniciado seu processo de divórcio. Explicou que, por Verônica ter tentado matá-lo, ela não teria direito a nada. No máximo, enfrentaria uma pena de prisão, como Sabrina. Eu gosto de trabalhar, disse Ana. Mesmo depois que o bebê nascer, quero continuar atendendo, mas num ritmo mais leve. Já faz tempo que clínicas particulares me convidam para trabalhar. Agora preciso cuidar não só de mim, mas também do meu filho, disse Ana, com um sorriso sereno. Não posso mais me esgotar como antes. Bruno concordou, compreensivo. Como eu invejo você, disse ele, com sinceridade. Você não vai estar sozinha.
Sempre sonhei em ter filhos. Mas a Verônica, ela só pensava na aparência. Morria de medo de estragar o corpo. E no fim, percebi que eu nunca fui prioridade para ela. Ana olhou para ele com doçura. Acho que você não sobreviveu por acaso, Bruno. A vida tem um plano para você. Você é um homem de sorte. Vendo o sorriso luminoso de Ana, Bruno também acreditou nisso. Como prometido, ele comprou para ela um apartamento. Essa notícia enfureceu Fábio e Dolores. Durante o processo de divórcio, Fábio exigiu até as economias pessoais de Ana, alegando que ela o enganou durante o casamento. Mas o tribunal rejeitou a acusação. As economias foram divididas igualmente. Mesmo assim, Fábio conseguiu o que queria. Durante uma audiência, Ana passou mal e precisou ser levada às pressas para o hospital. No intervalo da sessão, a juíza, visivelmente abalada, olhou para Fábio e perguntou: "Você não sente vergonha?" "Vergonha de quê?" respondeu ele, sem a menor empatia. "Ela nunca quis ter um filho comigo. Bastou arrumar um ricaço e engravidou rapidinho. Quer que eu tenha pena dela?" A juíza, com um olhar triste, murmurou para si mesma: "Tomara que seja exatamente como você disse." Mas Fábio nem sequer ouviu. O divórcio foi concluído. Ana precisou ser internada para proteger a gestação. A gravidez era delicada e exigia repouso absoluto. Bruno passou a visitá-la com frequência. Com o tempo, a relação entre eles se tornou cada vez mais próxima, mais íntima. "Se não fosse por você, Bruno", disse Ana, emocionada, "eu teria me sentido completamente sozinha e abandonada." "Uma mulher grávida, dona apenas de uma chácara", suspirou Ana. "Liguei para os meus pais pedindo ajuda, mas, como sempre, eles disseram que não podiam. Só desejaram boa sorte e desligaram." "E eu", disse Bruno, sorrindo de lado, "sem você, já estaria morto." E isso teria sido uma tragédia. Ele fez uma pausa, olhou para Ana com ternura e disse: "Agora eu entendo. Existem mulheres por quem vale a pena dar tudo." De repente, acrescentou: "Sabe, já que o Fábio anda espalhando por aí que você engravidou de mim, talvez devêssemos mesmo nos casar. O que acha?" O coração de Bruno batia acelerado. Enquanto estava inconsciente, teve uma visão. Estava preso em um túnel escuro, sem saída, ouvindo risadas sombrias. Então Ana surgiu, segurando uma vela. Ela o chamou para segui-la. No começo, Bruno mal conseguia caminhar, mas, a cada passo, sentia suas forças retornando. Até que saíram do túnel e chegaram a um campo florido. Ali, uma menina pequena sorria para eles. Ana usava um vestido lindo. E na visão, eles estavam felizes, uma verdadeira família. Bruno nunca acreditou muito nesse tipo de coisa, mas aquele sonho ficou gravado em seu coração. Mais do que tudo, queria viver aquilo ao lado dela. Bruno queria ser o pai do bebê. E queria estar com Ana para sempre. Casar, só para provocar o Fábio e a mãe dele? Brincou Ana. "Será que vale o esforço?" "Não precisa ser só de fachada", disse Bruno, tímido. "Eu queria mesmo ser o pai da sua menina." Ana ficou surpresa. "Menina? Como você sabe que é uma menina?" "Eu não contei a ninguém." Então Bruno decidiu contar sobre o sonho que teve, e como seus sentimentos por ela se fortaleciam a cada dia. Ele não queria pressioná-la, mas tinha muito medo de perdê-la. Uma mulher tão luminosa, bonita e confiável como Ana era rara. "Eu também", disse Ana, sorrindo com doçura, "gosto de você. Mas acho que ainda é cedo para tomar uma decisão tão séria. Se eu me casar novamente, quero ter certeza de que será para sempre." Bruno abaixou os olhos, compreendendo. "Mas, sabe", continuou Ana, com um brilho nos olhos, "eu aceito registrar o bebê com seu nome como pai. Se você quiser, claro. Assim o Fábio e a mãe dele vão, finalmente, nos deixar em paz." "Eu aceito, sim", respondeu Bruno, emocionado. E assim foi feito. O nome de Bruno foi registrado na certidão de nascimento da filha. Olivia, uma escolha que, sem que Ana soubesse na época, parecia até prever o futuro. 6 meses depois do nascimento da pequena Olivia, Ana e Bruno se casaram de verdade. E nunca se arrependeram. Ana também jamais se arrependeu de ter jogado fora aqueles sapatos verdes.
Embora, de certa forma, eles tivessem sido estupim para mudanças positivas, ainda carregavam lembranças dolorosas, e Ana queria apenas viver feliz, sem sombras, ao lado de Bruno e da pequena Olivia. Obrigado por acompanhar essa história até o fim. Se você gostou, espero contar com seu apoio clicando no botão de curtir. Muito obrigado, e até a próxima!